A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e trazemos uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Guia-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber mais de Ti para as nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o livro de Deuteronômio, a partir do verso 2, onde aqui Moisés está resumindo toda a jornada do povo de Israel desde que saiu do Egito. E diz o seguinte: Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse: Vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú. Lembrando que Esaú também era chamado de Edom, que significa vermelho, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Lembrando que Esaú e Jacó, eles eram irmãos. Jacó, ele saiu da terra, voltou depois de um tempo, e Esaú e Jacó não tiveram mais intrigas. Esaú, não sei se vocês estão lembrados, mas Jacó saiu brigado com Esaú depois de ter roubado a primogenitude dele, ter roubado a bênção do pai. Mas depois de muitos anos, quando Jacó voltou para a terra dos seus familiares, Esaú não estava mais bravo com ele, pelo contrário, recebeu bem, então os dois viveram bem. Mas esse tempo aqui são 400 anos depois disso que aconteceu entre Esaú e Jacó. Então o povo edomita e o povo de Israel são povos totalmente diferentes, apesar de terem lá na raiz um descendente em comum. Paguem por todo alimento que comerem, mas ainda que você vê que Deus continua mantendo a promessa de que abençoaria os descendentes de Abraão. Esaú é um dos descendentes de Abraão, e aqui ele diz que Deus deu a terra para os edomitas e que não daria para os israelitas 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. E aqui então o Senhor falando das outras pessoas que viveram lá atrás e que receberam terras do Senhor e que continuam sendo protegidos por Senhor, como os descendentes de Ló, os moabitas. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cádiz-Barneia, até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria.
A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: Hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos como os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Horeus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os caftoreus de Creta invadiram e destruíram os aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: Mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz: Deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: Veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós, e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças, não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Lembrando que essa ordem de destruir todos e tudo era para que os israelitas não se misturassem com os costumes deste povo. O Senhor passou 40 anos libertando eles dos costumes dos egípcios e cativando neles a vontade do Senhor e as leis do Senhor. E nesse momento final, ele não queria deixar que o povo se misturasse com outros povos que tinham outras culturas, assim como aconteceu quando os israelitas começaram a se casar com as mulheres das regiões ao redor e se afastaram de Deus. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, o nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: Não tenha medo, pois eu lhe dei a vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles,
a região inteira de Argobe, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer, eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim, tomamos o território dos dois reis amorreus a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda Bazã, o antigo reino de Og, à meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argobe, em Bazã, era conhecida como Terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, em Bazã, até a fronteira com os Gesuritas e Maacatitas. Jair deu à região o seu próprio nome, Cidade de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do Vale Arnon ao sul até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o Vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste, as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão: embora o Senhor, seu Deus, lhe tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão, à frente de seus parentes israelitas, armados e pronto para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão na cidade que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião, supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realiza? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão para ver a boa terra do lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do Monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim, ficamos no vale, junto a Bet-peor. Lucas 6, 12 até o 38. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes:
Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, que também era Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. É interessante notar aqui que mais para frente, em algum momento, tem uma parte que diz que nunca se viu milagres tamanhos do quando Jesus estava aqui na Terra. E esses milagres, eles vinham testificar de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Nós tivemos outros profetas, nós tivemos os apóstolos que realizavam grandes maravilhas e milagres, mas a própria Bíblia diz que não em tamanha quantidade e em grandeza quanto que Jesus fazia. Então é interessante quando a gente via que ele curava a todos, isso era justamente para demonstrar que ele era o Filho de Deus. E isso tanto que aqueles que tinham convivido com Jesus, aqueles que tinham aprendido de Jesus e visto tudo isso que Jesus tinha feito, mesmo diante da morte, mesmo diante de prisão e de tortura, não negaram que ele era Cristo, o Filho de Deus, porque aquilo que eles viram era maior do que o seu medo de morte, medo de prisão, medo de tortura. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem, os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram seus falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. E é interessante esse versículo aqui, porque sim, na Bíblia nós temos, e acabamos de ler no dia de hoje, em Deuteronômio, que Deus utilizava o povo para realizar o seu juízo na vida de outros povos. Mas depois, com Jesus, no tempo da graça, nós vemos o que Jesus ensina para o seu povo: amem seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoe, orem por quem os maltrata. Então aqui Jesus estava pregando para fazer o bem, mesmo que fosse por aqueles que não mereciam aos olhos humanos. Então, quando algumas pessoas falam que o cristianismo é uma religião que é violenta, a Bíblia inteira ela conta um processo de revelação de Deus.
E a revelação final, que culmina com os ensinamentos de Jesus, é os ensinamentos que dizem: amem seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata, se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. É uma palavra, é um ensinamento de amor, é um ensinamento de servidão, para que a gente possa servir aqueles que Deus quer chamar para o seu reino, para que nós possamos construir o reino de Deus. Verso 32. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas ao que fazem o bem a vocês, que mérito vocês têm? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. E aqui Deus diz que haverá recompensa para nós, que com o coração aberto nós nos propomos a servir e agir com generosidade para com os outros. Salmo 67, do 1 ao 7, ao regente do coral, cântico, salmo para ser acompanhado com instrumentos de corda. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. E por fim, Provérbios 11, 27. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. E essas foram as leituras do dia de hoje. Espero que essas palavras entrem no seu coração, na sua mente, que continuem falando com você durante o seu dia. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Que nós possamos continuar meditando, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe o nosso dia para que nós possamos ser guiados, protegidos e guardados pela Tua forte mão, seja nos nossos trabalhos, seja nos nossos estudos, nos nossos afazeres, que o Senhor seja o nosso guia hoje e sempre. Senhor, abençoa aqueles que estão precisando de uma oportunidade de emprego, para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor traga sustento para o seu povo. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão com feridas, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, Senhor, esperando o atendimento, ou mesmo sendo atendidos e se recuperando. Senhor, que o Senhor estenda sua mão forte e poderosa para trazer a cura e a libertação, para que o teu povo possa ver a tua obra na vida dos teus servos. Senhor, continua conosco nesse dia, abençoando para que nós possamos seguir a Ti, para que nós possamos resistir à tentação, para que nós possamos continuar seguindo a Tua vontade, a Tua verdade e os Teus ensinamentos. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere, que Deus esteja em tudo que você fizer nesse seu dia e que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor, para que nós possamos refletir a glória daquele que vive ontem, hoje e para sempre.
Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.